Muito bem, estamos de volta com a nossa semana Sentimentos aqui no Vida e Saúde. Doutora Cida Libiase é a nossa convidada especial de hoje. Doutor César Vasconcelos, mais uma vez, nos ajudando a entender sobre o estresse e a nossa saúde mental. Gente, eu vou lançar a pergunta de novo aqui para você. Bora? Me conta o que é que mais te estressa no dia a dia. Pode ser uma situação no trabalho, pode ser uma situação pontual, pode ser uma situação corriqueira aí da sua dinâmica de vida. Eu quero aproveitar a sua pergunta aqui para ter a resposta dos nossos especialistas. Será que eles conseguem te ajudar a sair dessa? Usa o nosso QR Code que está aqui, ó. Isso! E você também pode digitar o nosso contato, que é 12 98266 0004. Doutora, você viu a participação de 2 mulheres e um homem aqui no bloco anterior, falando que o que deixa estressado é desorganização, é muita gente, é barulho, é bagunça. Você tem um dado interessante aí sobre isso, não tem? Antigamente, né, lá no início das pesquisas sobre estresse, era se pensado que estresse ele afetava a todos de forma igualmente, né? Mas atualmente as pesquisas vêm mostrando já de maneira sólida, né, a nível nacional e internacional, de que as mulheres são mais afetadas, né? 2 vezes mais, elas correm um risco 2 vezes mais do que os homens de adoecerem pelo estresse, né? Então não é só TPM não, né, gente? Pode ser, a TPM ajuda também, doutora. Sim. E aí é apontado, né, alguns fatores, por exemplo, uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, o IBGE lançou aí uma pesquisa mostrando que as mulheres estão trabalhando 7 horas a mais do que os homens. Então, chegando depois do trabalho, né, de trabalharem mais horas, elas chegam em casa, geralmente elas que são responsáveis para cuidar da casa, cuidar dos filhos, preparar o almoço, tirar o lixo, ou seja, lavar a roupa. É trabalho, né? Também. É trabalho. E aí, sem tempo de cuidar, né, delas, de dar parar, de fechar a porta do quarto, né, fazer alguma atividade de desligamento. Então, sem tempo de cuidar de si mesmas, elas acabam adoecendo. Tem também o fator hormonal que você citou. Então, a mulher tem que se preocupar com a questão do controle da natalidade, ela tem a questão das gestações, tem a questão de cada mês. A própria licença maternidade, né, que é esse afastamento do trabalho. Exato. E também a forma de enfrentamento. Então, o que se mostram, né, nessas pesquisas? Que o homem, geralmente, ele resolve os problemas mais focado no problema, né? E as mulheres mais focado numa questão emocional. E aí, as questões emocionais, elas, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma prova para fazer. Qual seria o foco no problema? Né? Então, você vai lá, você estuda, faz um resumão e aí vai fazer a sua prova lá com esse resumo. Então, eu tenho uma prova para fazer, estou preocupado, vou lá e como uma barra de chocolate. Me sinto bem, né? Dá uma regulada na emoção. Me sinto até capaz. Me sinto capaz. Mas não fiz o meu resumo, não estudei, né? Então, não resolveu a situação. Claro que algumas situações, como de perda, de luto, né? Por exemplo, divórcio, você não tem como trazer de volta, né, a pessoa que você ama, que talvez esse seria a resolução do problema. Então, aí você tem que usar de estratégias focadas na emoção, estratégias focadas, por exemplo, na espiritualidade, na religiosidade, que são estratégias também que podem te dar um suporte para esses momentos. Olha, fácil não é, mas a gente não vai desistir não, tá? Se você está acompanhando aqui a gente ao longo dessa semana, desde o início, você sabe que todos os dias nós temos trazido histórias reais aqui de pessoas que passaram por momentos desafiadores e assim mesmo conseguiram se superar. Hoje você vai acompanhar mais uma dessas histórias e agora você vê a primeira parte da história da Luana, que foi diagnosticada com burnout. Vamos ver. Meu marido, na época, falou, se você não parar, você vai morrer.
E é minha obrigação fazer com que você pare, porque eu tô vendo que você não, sozinha você não tá conseguindo. Bom, quando eu comecei a minha carreira lá em 98, mais ou menos, a minha ambição era ser Leila Navarro. Acho que você não deve conhecer Leila Navarro, mas ela era a única comunicadora na época, mulher, num palco, num CONAR, que é o maior evento de recursos humanos que tem no Brasil. E eu via a Leila Navarro e falava, um dia eu gostaria de impactar vidas como ela, poder falar bem, me comunicar bem. Só que aí a vida acabou me levando para um outro caminho. Eu acabei indo para a área comercial, eu saí de RH e tive uma oportunidade em banco. E aí no banco eu comecei a traçar uma carreira comercial e quando a gente é pego quando a gente tem essa oportunidade, se a gente não tem muita maturidade para pensar realmente a longo prazo, você vai empurrando, porque financeiramente vale a pena, né? Você bate meta, ganha mais recursos, e foi o que acabou acontecendo. Eu tinha uma jornada bem intensa, no sentido de que eu levava meu marido para o trabalho, eu deixava lá ele 7h30, 15 para as 8 da manhã, ia para o meu trabalho e buscava ele na faculdade. Então eu passava o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro. Então ali eu tomava café, eu almoçava, eu tomava café da tarde, eu jantava, às vezes eu ia para um happy hour, enfim. Era uma rotina muito intensa, de muita dedicação, de muita conexão com outras pessoas, de estar o dia inteiro imersa em problemas. Então eu vivenciei um momento em que a minha vida ela era totalmente centralizada ao meu trabalho. Eu estava desbravando uma oportunidade profissional, uma oportunidade de liderar pessoas, né? Então eu liderava quase 25 pessoas diretas e quase 130 indiretas, porque cuidava de canais, então eu recebia de uma certa forma, né, necessidades, e-mails, demandas, questionamentos de um público muito grande. Sim, a Luana, ela é uma pessoa, isso é inerente dela, né? A Luana é extremamente produtiva. Então, assim, a Luana ela não consegue ficar parada. Isso desde que eu a conheço. 16 anos que a gente tá junto, desde que eu a conheço, ela não para por nada. Se vocês conviverem com a gente, vem aqui jantar em casa. Você vai ver, a Luana ela não para, ela não consegue ficar parada. E no trabalho é igual. Então, a Luana ela tem que estar sempre produzindo. E aquilo para mim já era natural dela. Então, não tinha nada de anormal ali. Quando você começa a se aproximar de um diagnóstico, você já tem indícios, o seu corpo ele começa a te sinalizar de alguma forma. Eu tinha muita queda de cabelo, eu tinha o intestino muito solto, eu tinha muita fadiga, né? Então eu sentia falta de ar. Um pouco antes do diagnóstico, eu carregava, né, uma coberta e um travesseiro no carro, porque quando eu precisava sair para um cliente ou quando eu tinha, né, a possibilidade na hora do meu almoço, eu ia dormir um pouco, porque eu estava muito cansada. Eu tinha muita dor no corpo, muita dor no corpo. Então eu tive momentos em que eu revezava, né, relaxante muscular, bebida alcoólica, relaxante muscular, bebida alcoólica ou Tramal, que era uma das minhas fugas, né? Sexta-feira tava eu lá no PS, tentando tomar um Tramal para conseguir, de alguma forma, né, relaxar no fim de semana.
Um dia, depois de várias idas ao pronto-socorro próximo à minha casa, o médico plantonista falou: oi, Luana, você aqui de novo? E aí aquele foi o meu primeiro alerta, porque eu falei: poxa, como é que um médico plantonista sabe o meu nome, se nem eu lembro o nome dele? E aí, quando ele foi me medicar, ele falou assim: ó, essa é a última semana que eu vou te dar Tramal. Você precisa procurar realmente um médico que faça um tratamento intensivo com você, que resolva teu problema causa raiz, porque você tá com burnout. E aí, pra mim, foi muito constrangedor, porque eu não sabia, nunca tinha ouvido falar naquela palavra, eu não sabia se era uma doença, se era algo que tinha cura, se era algo que ia perpetuar por muito tempo. Então, pra mim, naquele momento, foi um pouquinho assustador nesse sentido, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquela informação. E aí, assim, eu percebi que o negócio era sério no momento que houve o diagnóstico, né, do burnout mesmo. Então, assim, até então era canseira, tô cansada demais e tal. Não, tá bom, tá cansada, tá tudo bem, tá trabalhando bastante, cansa mesmo. Nada que uma noite de sono não recupera, né? Mas ela tinha dificuldade para dormir, etc. Então, depois que teve o diagnóstico, eu falei: opa, calma aí, agora a gente precisa pensar nos próximos passos, porque o negócio ficou sério. Quando uma pessoa quebra um braço, ela vai até o hospital, engessa o braço e aí existe uma cipa que não permite que ela entre no ambiente de trabalho, porque ela tá com o braço quebrado. Agora, emocionalmente, ninguém tá vendo. E muitas vezes você tá ali mostrando para as pessoas que você tá bem, mas você tá em pedaços. Então, para mim, naquele primeiro momento foi muito desafiador, porque eu não queria falar para as pessoas. Porque eu pensava assim: poxa, eu sou casada, eu tenho um marido que me ama, que me apoia, eu tenho um excelente emprego, eu moro num bairro bom, eu faço tudo que eu quero, eu como que eu quero na hora que eu bem entendo, eu viajo, eu tenho, né, condição. Por que eu tô adoecendo? Por que eu tô infeliz? Então era como se eu não tivesse permissão para ficar doente. Era como se fosse algo errado por eu não ter um motivo real. Meu marido na época falou: se você não parar, você vai morrer. E é minha obrigação fazer com que você pare, porque eu tô vendo que você não, sozinha você não tá conseguindo. Eu saía para trabalhar e a minha cabeça estava em casa, porque eu não sabia se minha esposa estaria viva na hora que eu chegasse. A gente fez a dinâmica aqui do balão, que foi se enchendo, e realmente a expressão, a gente acabou focando no balão, vendo realmente a realidade ali por trás daquele sorriso, por trás daquela pessoa batendo metas, por trás de alguém que estava alcançando sucesso. E isso pode acontecer com diferentes classes econômicas. A gente viu alguém bem-sucedido, mas alguém que também está começando a carreira, Dr. César. Acho que isso também pode chegar do mesmo jeito que chegou para a Luana. A gente sabe que burnout, né, doutora Cideli, acontece preferencialmente com pessoas que lidam com pessoas, né? Relacionamentos humanos ali. Ela lidava com a liderança de várias pessoas, né? Mas anos atrás, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, tinha o Festival da Música Popular Brasileira. Era no Maracanãzinho. E eu me lembro que uma música que ganhou um prêmio naquele festival, MPB, foi uma música que um pedaço da letra falava assim: eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Então, quer dizer, algumas pessoas que vão entrar no burnout, no esgotamento, no estresse, que acaba chegando no esgotamento, pode ser pessoas que estão, na verdade, tentando driblar alguma dor emocional através do trabalho. Isso pode acontecer, né? Ou pode ser outras fontes também de burnout, né, professora? Doutor César, o senhor colocou uma questão bem importante, né, que a Luana também citou. Quando a gente faz pesquisa nessa área de burnout, né, as pessoas mais vulneráveis a adoecer são as que apresentam os sintomas psicológicos do estresse, que é o cansaço mental, né, esse cansaço extremo, eu durmo e eu não reponho a minha energia, né, essa irritabilidade ou essa sensação de tristeza constante, que pode também ser, né, uma depressão. Então, assim,
quando você apresenta, né, a maioria dos sintomas na parte física do corpo, né, parece que tem aí ainda uma proteção para o desenvolvimento do burnout. E como a Luana colocou, né, tão bem, né, Teru? Eu achei tão interessante a história que ela conta, porque ela diz assim, eu percebia os sintomas, mas eu não relacionava. Porque o burnout, geralmente, ele não vai ocorrer. A gente não vê pessoas no nível de alerta ou de resistência com burnout. Você vai ver as pessoas com burnout no nível de exaustão do estresse. Então tem aí um percurso que o corpo vai dando sinais, né? Que as questões também psicológicas, emocionais, né? Vão dando sinais para que eu possa tomar uma atitude, né? De prevenção E ela estava extrapolando, né? Você vê que ela falou, ela pegava um cobertor, um travesseiro, botava no carro. Quer dizer, então ela estava forçando demais a barra dela, né? Tinha que esgotar. Cada um de nós tem os seus limites. O meu limite é diferente do seu, é diferente do Dr. César, é diferente do seu cônjuge aí do lado. A gente precisa aprender a reconhecer esses limites. E ninguém está falando de fraqueza aqui não, a gente está falando de limites. Somos pessoas, criaturas limitadas e a gente precisa respeitar esses limites para viver bem. A gente vai para um rápido intervalo agora. E a seguir você continua vendo como é que a Luana lidou com esse diagnóstico do burnout. Você vai ver dicas aqui para melhorar o seu estresse, para que você não sofra. E ainda hoje você vai ter a oportunidade de ver as dúvidas respondidas aqui, dúvidas que vocês têm mandado para a gente aqui. Doutora Cida e Dr. César vão responder já aqui no Vida e Saúde.